Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus nos abrace e nos envolva. Tenhamos fé, irmãos, muita luz em nosso coração, muita esperança, porque a fé remove montanhas. Com a fé, tudo podemos. A fé nos aproxima do Pai. A fé nos traz Jesus. O tema de hoje é a porta estreita. Esse tema encontramos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 3 a 5. O capítulo 18 do Evangelho é aquele que trata muitos os chamados e poucos os escolhidos. E Allan Kardec, para desenvolver esse tema, foi buscar inspiração no Novo Testamento, junto a Mateus e junto a Lucas. E nós vamos seguir os passos de Kardec e também dar uma olhadinha no texto de Mateus e no texto de Lucas. Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 13, 14, lemos: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e com poucos são os que acertam com ela. Agora, o texto de Lucas é muito mais expressivo, vai um pouquinho mais longe. Nele, o nosso Jesus estava a caminho de Jerusalém, e ele ia passando pelas cidades, pelas aldeias, e segundo o Novo Testamento conta, ele ia filosofando. Nós sabemos que esse filosofar, ele estava ensinando, ele estava passando a boa nova, explicando as leis de Deus sobre a ótica da caridade, do amor, né? Que era o que ele praticava permanentemente. E olha, vejamos, e alguém se aproxima do Cristo e faz uma pergunta. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E eles lhe disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos poderão entrar e não o poderão. Porfiai, isto é, obstine-se, teme, faça de tudo por entrar pela porta estreita. E continua o texto: Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: Não sei de onde sois. Então começa a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. Olha o pessoal aí na vida do dia a dia, né? E ele vos responde: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. A iniquidade é a injustiça. Ali será o choro e o ranger de dentes quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Isso está em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Essa passagem é deliciosa, gente. Primeiramente, Kardec, quando começa a fazer o estudo da passagem, ele fala o seguinte: olha, o que nos segura, o que essa porta representa, a porta da perdição, ela é larga. Isto é, por causa do que essa porta é larga? Por causa das paixões. O homem está se prendendo ao planeta Terra pelas paixões, pelos maus sentimentos. Olha que coisa importante. Nós estamos aqui, às vezes, enterrando uma encarnação inteira por nos prender às paixões. E as paixões, segundo Kardec, elas são numerosas, elas representam o caminho do mal, porque elas atrasam o homem. Tem gente que tem paixão por objetos, tem gente que tem paixão por seres, tem gente que tem paixão, vejamos, tem gente que adora paixões por carros, são grandes colecionadores, nada contra. Mas não podemos deixar que as nossas paixões, o nosso apego exagerado, nos segure no planeta Terra. E a parábola está dizendo isso.
Estamos sendo distraídos, né? E tanto é que, se a gente pegar a definição de paixão no dicionário, está escrito o seguinte: sentimento intenso que possui capacidade de alterar o comportamento. Olha que interessante. É sobre isso que Jesus... Alterar a ponto de a gente esquecer o nosso compromisso com as leis de Deus. O nosso compromisso com a espiritualidade de luz que nos custodiou para o reencarne aqui na Terra, para continuar nossa obra de evolução. Continuar a tentar acertar finalmente. E veja que na definição de paixão, o dicionário diz ainda que amor, ódio e desejo são demonstrados de maneira extrema. É para esse extremismo a balança do bem é uma balança onde a razão e o coração estão juntos. Se a razão falar mais forte que o coração, tem desequilíbrio. Se o coração falar mais forte que a razão, tem desequilíbrio também. É razão e coração, um controla o outro, para podermos ter a boa medida. E a boa medida é o Evangelho. A boa medida são as leis de Deus que Jesus veio trazer. Por isso, nós temos sempre o Cristo como referência. Isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito, né, que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta foi curta: vede Jesus. Algumas traduções falam vide Jesus, outras dizem somente Jesus. Jesus é nosso guia, Jesus é nosso modelo. E a porta da salvação? A porta estreita é a porta da salvação. Kardec fala que para entrar, transpor essa porta, é preciso que o homem faça grandes esforços para vencer as más tendências, aos maus sentimentos, ao orgulho, ao egoísmo, né? São muitos, ao apego. Lembra aquele jovem rico que pergunta para Jesus: que farei de bom para que tenha vida eterna? E Jesus fala assim: olha, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, porque Jesus viu que ele era muito apegado às coisas. E a porta estreita fala sobre isso, sobre o nosso apego ao mundo material, as coisas do mundo material. Nós temos que viver a vida, nós temos que ter as coisas. Mas lembra, a paixão é exagero, tudo está exaltado. É essa balança desequilibrada que às vezes faz uma encarnação perder. E o jovem, evidentemente, quando Jesus falou, vai, vende tudo e segue-me, ele não estava preparado. E aí a porta estreita, a lição, Jesus está tentando nos preparar, está tentando mostrar. Lembra que na parábola está lá que está batendo e nós ficamos para trás? Eles ficaram lá bebendo, Jesus estava na praça lá ensinando, eles estavam bebendo, rindo, pouco ligando para os ensinos de Jesus e ficaram para trás. A encarnação hoje está nos dando a oportunidade de fazer diferente finalmente, né? Porque a Terra, explica Kardec, sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Mas nós estamos aqui para vencer o mal que está em nós. O mal são as nossas imperfeições, esses apegos. É isso que está sendo colocado. E quando estiver transformada, está falando da Terra, o caminho do bem será mais frequentado. Evidentemente, porque o homem vai se transformar. A encarnação é feita para isso. E nós voltamos, gente. Essa não é a nossa primeira. Nós já trazemos um histórico atrás de nós. Mas nós trazemos também histórico de erro, ainda de imperfeições que ainda devem ser trabalhadas. Mas o importante é que nós tivemos essa oportunidade, nós batemos a porta, quando tivemos na outra encarnação, estava lá no plano espiritual, totalmente imperfeitíssimos. E agora, como é que eu chego a esse reino dos céus? Eis a oportunidade através da reencarnação. E aqui estamos reencarnados, né, para continuar. Isso é tão real que lá na questão 185 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente?
Como assim, moça, em cada globo? Em cada globo, porque a doutrina espírita sabe que a pluralidade dos mundos existe vida em outros planetas. Está mais do que mostrado isso na doutrina. Esses espíritos, muitos vindo de outros planetas, se comunicando, né? Fazendo mensagens. Leiam O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, leiam a Revista Espírita, que Kardec escreveu durante 10 anos. Então, as condições físicas e morais dos seres em cada globo são sempre as mesmas, perpetuamente. Não seria perpetuamente que tem a lei do progresso, mas vamos ver que os grandes mentores que assessoraram Jesus na codificação, aliás, Jesus assessorou Allan Kardec, né? E toda aquela espiritualidade de luz envolvendo o nosso codificador. Não, os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começam como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra suportará uma transformação semelhante, tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens forem bons. Eis aí a oportunidade, é hoje, porque se não conseguirmos hoje, vamos ter que voltar infinitamente, quantas vezes forem necessárias, até que finalmente aconteça a grande luz dentro de nós. Somos luz, né? Isso é importante, gente. E veja só a confirmação na questão 166 do Livro dos Espíritos. A alma que não alcançou a perfeição da vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os espíritos responderam a Kardec, suportando a prova de uma nova existência. Essa resposta foi dada em 1857. E ela está aí, mostrando que realmente nós, que chegamos já com certo avanço, pois já temos habilidades, mas ainda faltam sentimentos a serem trabalhados, né? E a Porta Estreita está mostrando isso, para que possamos conseguir chegar junto àqueles irmãos Abraão, Isaac e Jacó, que já estão ao lado de Jesus, que já estão lá próximos de Deus. E nós, como conseguiremos? O nosso Emmanuel, lá no livro Palavras de Emmanuel, ele fala: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, para que a gente consiga chegar até lá, precisa de asas de amor e sabedoria. É interessante falar da sabedoria, porque o Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo que ser bom é ser inteligente. Porque eu creio que ele quis falar, porque é inteligente a gente tentar evitar o mal para nós, tentar evitar o sofrimento para nós. Então, que sejamos sábios, que sejamos inteligentes e que tenhamos amor, porque é o amor que vai nos levar a Deus, porque Deus é amor. Porque como chegar próximo de Deus sem amor? Como chegar próximo de Jesus sem amor? Impossível. Temos assim a porta estreita, a porta da renúncia, a porta do trabalho, a porta da coragem, a porta da fé, a porta da caridade e a porta do amor. A nossa tarefa é trabalhar para que quando batermos, a exemplo dos patriarcas bíblicos, essa se abra também para nós, pois estaremos virtuosos no trabalho incessante do bem. Essa é a mensagem que temos para hoje. É a mensagem do Cristo, que Ele deixou para a humanidade toda. É a mensagem que a espiritualidade nos traz. Que tenhamos fé, esperança e que possamos fazer nascer, acender em nós a luz do amor, a luz da caridade. Boa noite a todos. Obrigada por tudo. Muita paz.